Oi, pessoal, eu sou a Cris Borraciri, facilitadora de constelação familiar e terapeuta floral. Eu tô passando aqui hoje para falar sobre a importância de se olhar para a criança que você já foi um dia, para olhar para aquela criança que não tinha experiência de vida para saber o que estava acontecendo com ela. Aquela criança que não se sentiu vista, que não se sentiu reconhecida, que não foi atendida nas suas necessidades, talvez consciente, talvez realmente isso tenha acontecido, ou talvez isso tenha sido uma percepção dessa criança de não ter sido vista, de não ter sido protegida, reconhecida, que não tenha tido as suas necessidades básicas atendidas. Então, muito se fala de olhar para a criança interior, né? Que a gente chama essa criança que sofreu, que teve questões lá na infância, como a nossa criança interior. E essa criança, ela vive dentro de nós. E muitas vezes nós temos reações na nossa vida adulta exacerbadas porque nós tivemos sofrimentos na infância que ficaram registrados e de repente alguma coisa que nos acontece disparam gatilhos de memórias, de recordações daquilo que nos aconteceu quando éramos crianças. Só que isso é inconsciente, a gente às vezes não tem consciência do porquê nós estamos tendo uma reação tão exacerbada com coisas às vezes pequenas ou com situações que não era para ser tão grande aquela reação que nós tivemos diante de uma situação que não é tão grave, que não é tão absurda de gravidade de sentimentos, de emoções. Então, pessoas acabam tendo reações, às vezes, muito além do que seria o real, do que seria o fundamental a pessoa ter. Então, ela acaba tendo reações aonde ela mesma depois para e pensa e fala, por que eu tive essa reação diante de uma situação que não era para tanto? E aí ela acaba entrando no sentimento de culpa, no sentimento de menos-valia, no sentimento de eu não sou bom, no sentimento de eu não mereço, de não merecimento, né? Então, eu já fiz vários trabalhos, né? Eu sou uma pesquisadora de comportamentos humanos, de situações que nos acontecem, de reações que nós temos. Eu estudo várias vertentes, né, do conhecimento pessoal, né, do conhecimento interior, e eu sempre acabo chegando na mesma conclusão, que a criança interior, na verdade, aquela criança, aquelas feridas de infância, nós carregamos ela para a vida e ela realmente, muitas vezes e quase sempre, inconscientemente, vai determinar as nossas reações. E a maioria das vezes exacerbadas diante de alguns acontecimentos. Aí você pode me perguntar, tá, e o que eu faço com isso? Nós temos que olhar para essa criança, né? Como adultos agora conscientes do que acontece, conscientes de atitudes cabíveis ou de sentimentos que nós realmente podemos ter diante de determinada situação, cabe a nós como adultos reconhecer o que aconteceu conosco na infância, o que aconteceu que me causou tantas questões que eu carrego hoje, né? Então são várias feridas que podem nos acontecer quando nós somos crianças. Nós podemos sentir o abandono, a rejeição, o julgamento. Às vezes a criança é muito julgada, ela é muito podada nas suas necessidades, a pessoa não foi validada, então ela vai se sentir menos, não foi ouvida. Então todas essas questões nós vamos carregar para a vida adulta. Então cabe olhar para isso, e nós podemos olhar para isso através de uma constelação familiar, um trabalho focado de olhar para o que está por trás de uma determinada circunstância da nossa vida
e voltar lá e ressignificar aquilo que aconteceu com uma nova consciência, porque hoje, como nós somos adultos, aquilo pode não parecer tão ruim. Mas para uma criança que não teve vivências necessárias para saber que aquilo não é tão grande, para ela que não teve conhecimento além do que ela já viveu, pouco conhecimento de vida, aquilo é tudo. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma dorzinha de barriga num bebê. Essa dor para aquela criança é uma dor de morte, é praticamente tudo que ela conhece, ela não conhece dor ainda. Então, uma dor de barriga que ela teve, uma cólica que ela teve, é uma sensação de morte, de uma sensação horrível, porque ela não teve outras experiências, então aquilo é tudo que ela sabe. Então, a criança, ela vai olhar para as situações com esse olhar, que é tudo que ela sabe, é tudo que aconteceu. Então, por exemplo, outro exemplo, uma mãe que deixa o bebê chorando por um tempo um pouco mais prolongado no berço, porque ela teve que sair ou fazer alguma coisa no vizinho, buscar alguma coisa, e não atendeu essa criança de pronto. Essa criança olha para o lado e não vê ninguém, ela vai sentir o quê? Abandonada. Ela vai sentir o sentimento de abandono. Não tem ninguém aqui, eu estou sozinha. Sou eu comigo mesma, sou eu por mim mesma. E como uma criança, e aí ela passa na mente dela, como que eu vou cuidar de mim sozinha? Como que eu vou ter capacidade de fazer isso por mim mesma? E ela vai buscar mecanismos para ela sanar este problema, mesmo que ela não tenha consciência do que ela está fazendo. Aí é aquela criança que não quer dar trabalho, ela fala, eu vou ficar quietinha aqui para ninguém me olhar e me achar inadequado. Então, aquela criança que teve que ser sempre a certinha, teve que ser sempre a melhor, o melhor aluno, a melhor pessoa, porque ela ela não se via sendo vista, ela não se achava olhada, vista. Então ela cada vez mais ela vai buscar ser uma pessoa perfeccionista, uma pessoa mais fazendo tudo certo para ela receber um elogio, para ela receber um olhar. Só que isso para um adulto trava a vida. Isso para um adulto impede desse adulto de fazer as coisas espontâneas, de ser espontâneo, de se achar digno de tentar coisas e errar. Essa pessoa provavelmente vai ser muito perfeccionista e ela não vai conseguir realizar as coisas, porque a cada bloqueio e a cada sensação que remeta à infância dela, ela vai se bloquear com medo. Então, gente, o trabalho da criança interior, e são várias abordagens que tem, né, sobre cuidar da criança interior. Tem a psicoterapia, tem várias, tem a hipnose, tem a constelação familiar, tem várias situações que você pode olhar para esses traumas, tá? Mas eu falo agora com conhecimento de causa de constelação familiar, que eu sou facilitadora. Então, eu já vi trabalhos muito bonitos, muito lindos de autoconhecimento através de olhar para esse trabalho, olhar através de um trabalho de constelação para essa criança interior. Então tem profissionais que não acham necessários, né? É necessário olhar para isso, mas eu, através das experiências que eu tenho como pessoa, né, que também teve suas questões de infância, e como facilitadora de constelação familiar, olhar para isso, né? Olhar para essa criança e eu vejo a necessidade de realmente fazer esse trabalho, tá? Eu vejo, é fundamental. Então, assim, eu já olhei várias situações e sempre me deparo com o trabalho da criança interior. Então, eu vou deixar aqui um convite para você, se você tem situações na sua vida onde você não sabe porque você está tendo reações tão exacerbadas, tantos medos, tanto sentimento de culpa, né, em relação às coisas da sua vida, se você não sabe por que você tem isso, porque você tem medo de se relacionar, porque você tem medo de se mostrar para o mundo, provavelmente você precisa trabalhar essa criança que não foi vista, que não foi abraçada, que não foi cuidada do jeito que ela gostaria de ser.
Mas como adulto hoje, você pode fazer esse trabalho. Busque ajuda para você ter mais liberdade de ser quem você é. Porque cada ser humano é um ser único, um ser exclusivo e todo mundo tem dentro de si essa criança que foi ferida. Basta você querer olhar para ela, pegar ela no colo e falar: agora eu cuido de você. É uma fala muito curativa em constelação familiar. Eu vejo você e hoje, como adulta, eu cuido de você. Você pode até fazer esse processo sem ser com constelação, se você conseguir, né? Se for fácil para você, pegue uma foto sua de quando você era criança, olhe nos olhos dessa criança, veja, sinta em você as emoções, as sensações, o que remete olhar para essa criança. E olha para ela e fala: eu cuido de você hoje como adulta, como pessoa consciente agora das coisas, eu cuido de você. Eu dou para você hoje o que você não teve. E se precisar da minha ajuda, gente, para fazer esse processo, é só entrar em contato comigo que nós vamos juntos olhar para essa criança que você tem dentro de você, tá bom? Um abraço e até mais.